bem com vocês? Eu estou aqui hoje para contar uma novidade incrível para vocês. Hoje nasce uma nova história e a história escrita por mim. Meu nome é Miriam Guedes e eu escrevo histórias para crianças. Eu amo escrever história para crianças, mas também o adulto, o jovem, o adolescente, todos podem ler as histórias. A novidade que eu gostaria de contar para vocês é que hoje nasceu o livro Caderno de Artista. Pela capa já dá para vocês observarem que este livro vai falar sobre animais, sobre seres que voam, sobre o nosso lindo planeta Terra. Muito bem. Querem saber como começou essa história? Ela não nasceu hoje, ela nasceu há muitos e muitos anos atrás. Este conto foi baseado num conto mineiro que o avô da minha avó contou para ela e foi contando para meu pai e para um e para outro. E essa história eu fui ouvir ela novamente em 2003 numa oficina de histórias contada pela Tina Oliveira lá na cidade de São Joaquim da Barra. Muito bem. Esta história começa assim. Era uma vez um artista. Artistas gostam de criar coisas. E ele estava bem monótono em seu mundo e ele olhava ao seu redor, tudo era escuro. E ele falava, eu queria criar alguma coisa, mas eu não sei o que eu gostaria de criar. E um dia ele teve uma brilhante ideia. Ele criou a luz. Ele criou o branco à luz. Ele achou muito legal aquilo e ele falou, quer saber? Eu vou fazer um caderno de projeto. E ele criou o seu próprio caderno, um caderno de artista, onde ele poderia riscar e rabiscar. E ele pegou o seu carvão e foi riscando daqui, riscando de lá, e na cabeça dele fervilhava ideias. Mas nunca ele chegava no que ele gostaria. Amassa papel daqui, amassa papel de lá. E ele decidiu criar as suas próprias cores. Com seu lápis gigante, ele criou várias cores e de várias formas. Decidiu criar um planeta só para ele. Mas tudo ainda estava somente no papel. E ele foi projetar. Como será os seres que viverão neste planeta? Vamos ver como que fica. Uma aranha com cara de coelho? Não ficou muito legal. E aí ele falou, que tal um camelo com pele de onça, pernas de centopeia e focinho de porco? Ficou engraçado. Mas como será que essa coisa vai andar? Uma onça com corpo de abelha? Será que combina? Um rabo de peixe com um focinho de jacaré. E assim ele foi dando liberdade, asas à sua imaginação. Mas ele foi aprimorando. Eu quero criar seres gigantes com um pescoção bem alto para que todos possam olhar para cima. Mas ele também ficou intrigado. Eu gostaria de criar seres que têm asas, bicos, penas e principalmente piados. E ele foi testar os piados. Vamos ver. Gostei deste canto. Pode ser um pássaro pequenino que anda mais pelo chão. Eu também gostei deste som. Vamos ver este. Como poderia chamar esse passarinho? Você vai descobrir aí na sua casa. Adorou este som.
ele foi testando um por um dos sons que ele gostaria de aplicar nesses seres voantes. E ele foi criando coisas e mais coisas. Ele decidiu pintar aquele mundo que ainda era só carvão, preto e branco. Ele pintou flores e mais flores. E um ser que ainda não era colorido, o colibri, descobriu que havia um jardim sendo pintado. E quando ele olhou aquele jardim, ele disse: "Uau, que legal! Eu quero cheirar e beijar cada uma dessas flores." E quando ele passou pela primeira flor, ele percebeu que as suas penas mudaram de cor. Ele também estava sendo pintado. E o colibri voou e não conseguiu guardar o segredo. Espalhou a notícia para os 4 cantos da terra que o artista estava pintando todo o seu universo. E não faltaram muitos curiosos que vieram conhecer a nova paleta do artista e também se pintar. Acabaram aquelas cores, mas não havia problema. O artista criou uma nova paleta de cores. Cor língua de gato, cor bolo de fubá, cor café coado, cor algodão doce, cor folhas de outono, cor estrelas do mar. E assim, muitas cores foram sendo criadas. Chegou o elefante e logo gritou: "Eu quero ser pintado de cinza com as orelhas cor-de-rosa." E assim, o artista foi pintando cada animal que foi passando por aquela paleta. Vieram o tucano do bico verde, o João Grande, a seriema, o sapo cururu, o tamanduá, lá pequenininho o cardeal, já tinha se pintado, era o cardeal amarelo. E a dona Zebra disse: "Para mim, eu gostaria de ser monocromática, preto e branco." A girafa chegou e também logo escolheu a sua cor. O macaco já havia sido pintado, mas quando ele viu o vermelho brilhante, ele disse: "Artista, deixa eu pintar somente o meu rabo de vermelho?" E ele disse sim. E ele foi lá e passou o seu rabo na tinta vermelha. E até hoje ele se chama macaco rabo de fogo. O tigre, ele mesmo quis se pintar. O mocho, uma coruja, estava voando lá bem alto. Ela não quis ser colorida, apenas seus olhos eram vermelhos. Enquanto isso, o elefante e a zebra saíam da página. Um pássaro chegou, olhou toda aquela festança e disse: "Cores para mim não. Eu quero ser preto brilhante, clássico." E mergulhou no nanquim e saiu todo feliz. E até hoje podemos ouvir o canto da felicidade do pássaro preto. A onça chegou, olhou e disse para o artista: "Eu não vou escolher as minhas cores, me pinte como quiser." E o artista disse: "Sente e feche os olhos." E a onça fechou seus olhinhos e ele chacoalhou o pincel de tinta dourada, preta, marrom, amarelo. Uma ave muito grande chegou apenas rabiscado em seu esboço. E ela era muito vaidosa. E ela chegou e logo gritou: "Prá! Eu quero amarelo, azul, roxo, vermelho, eu quero tudo, todas as cores." E quando ela bateu a sua asa, ploft, quebrou a paleta e voou muitas cores em suas penas. E a paleta
Pobrezinha ficou em pedaços. O urso estava se pintando e disse: "Ops, o que aconteceu?" Ficou até hoje com a cabeça mais clara. O pinguim de Magalhães também queria cores. Ficou muito mal-humorado. Como pode uma ave ser tão estabanada? Chegou e quebrou toda a paleta. Oh, meu Deus! Um pássaro muito distraído chegou e começou a observar. Pincéis? Quer dizer que aqui estava acontecendo uma arte? Pincéis servem para pintar. Sentou em um galho bem alto, olhou para suas penas sem cores e pensou: acho que cheguei tarde demais. Mas ele decidiu tomar uma atitude. Ele levantou as páginas do caderno e foi em busca do artista. Será que não sobrou nada para mim? No meio das páginas, ele voava e ele passou por um campo de buritis. Ele disse: eu acho que o artista gastou toda a sua tinta projetando esse campo de buritis. Nem um pinguinho de nada. E ele voava e voava e nada de encontrar o artista. Passava por páginas e mais páginas em branco. De repente, ele se encontrou com um jacaré. Ele levou um baita susto. O jacaré estava se pintando com a água que o artista havia lavado os pincéis. E ele fez uma pergunta para o jacaré: onde que se guardam as cores do mundo? O jacaré nada respondeu, apenas deu um sorriso sarcástico. O pássaro, muito decepcionado, pensou que só ele havia ficado sem ser pintado e decidiu sair das páginas do caderno. Cantava profundamente a sua tristeza. Passada a sua dor, ele abriu o bico e percebeu que saíam da sua garganta notas musicais incríveis. Uau! E quando ele cantava, um tom dourado ficava ao seu redor. E um dia este pássaro decidiu subir no mais alto monte e agradecer e cantar lindamente para que todos apreciassem o seu canto. E quando isso aconteceu, ele se pintou e todo o universo ficou iluminado. Nestas páginas, você encontrará o checklist do artista. Ele pintou e desenhou o universo, as plantas, os animais, os mamíferos, os répteis, as aves e todas as espécies que estão neste caderno. Nestas páginas, você encontrará o nome comum e o nome científico de todos os animais, plantas que compareceram neste projeto, por ordem e classificação de suas espécies. Nestas páginas estão os nossos agradecimentos, porque eu e a Juliane não fizemos este livro sozinhas. Nós contamos com a ajuda de muitas e muitas pessoas. Aqui você vai ler sobre a minha história, que eu ouvia histórias desde criança no colo da minha avó. E os passarinhos vinham também ouvir as histórias que a minha avó contava. Aqui vocês vão ler que a Juliane teve muito contato com a natureza quando ela era bem pequenina, lá na chácara dos seus avós. Esta página chama-se Página de Créditos. Aqui você encontrará todas as informações sobre este livro e também o logo do Ministério da Cultura, da Lei Rouanet
e dos nossos patrocinadores, a Case, a Tracan e a TMA. Também o logo do incentivo e apoio da Dalefrate Guedes. A nossa ilustradora, no meio da criação desse projeto, foi fazer um passeio no Zoológico de Curitiba. E tudo o que ela encontrou pelo caminho, ela reuniu e retratou muito bem nesta página. Folhas, penas, sementes, tudo que tem espalhado por esse universo. Aqui nesta quarta capa, você vai encontrar um QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular e você será levado a uma página do YouTube, onde lá, além deste vídeo que será traduzido para Libras, você encontrará audiodescrição para pessoas com deficiências visuais, também uma playlist com sons dos pássaros que comparecem nesta história. Também você encontrará muitas informações sobre como nós construímos este livro, um pouco da minha história e muito mais. Eu encontro vocês lá. Um grande abraço. Para mim é uma honra apresentar a vocês este lindo projeto.